O que aprendemos no primeiro round do ano? E aqui vai uma verdade que muita gente prefere ignorar. Os primeiros 90 dias do ano dizem mais sobre o desempenho da sua empresa do que os outros 9 meses juntos. É nesse período que os padrões aparecem. É nesse período que a energia se revela. É nesse período que promessas viram desculpas ou viram ação. E você, como liderança, como gestor ou como dono de negócio, precisa ter coragem de olhar para o espelho. Antes da gente entrar nesse diagnóstico profundo, eu já vou pedir aquela ajuda clássica que mantém esse canal vivo e ajuda o conteúdo a chegar em quem mais precisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele colega que sempre promete melhorar a partir de segunda-feira. Agora sim, vamos para a pergunta que guia essa conversa. O que o primeiro trimestre do ano realmente revela sobre uma empresa? E por que a maioria dos donos preferem não ver? Vamos organizar essa reflexão em blocos. Muita gente trata o primeiro trimestre como um período de ajuste, uma espécie de aquecimento. Só que isso é uma armadilha perigosa. O primeiro trimestre é um microcosmo do ano inteiro. Ele revela a maturidade da empresa, a disciplina da liderança, a força da cultura, a consistência da operação e a capacidade de execução da equipe. Tudo começa a aparecer ali, mesmo que você não queira ver. Se o trimestre começou lento, é ilusão achar que o restante do ano vai acelerar sozinho. Se começou confuso, não vai clarear por mágica. Se começou cheio de urgências, significa que faltou planejamento. O primeiro trimestre não inventa problemas, ele revela. Sabe aquela meta ambiciosa que parecia linda na última reunião do ano? É no primeiro trimestre que ela começa a mostrar seus defeitos. Aqui entram 3 situações muito comuns. A primeira, a meta era impossível e ninguém teve coragem de dizer. Era mais um desejo do que um planejamento. E agora, todo mundo finge surpresa com o óbvio. 2, a meta até era possível, mas faltou método. Sem plano de ação, meta vira poesia. E poesia não paga boleto, infelizmente. 3, a meta tinha lógica, mas não tinha dono. Sem responsabilidade definida, tudo vira time. E tudo que vira time não vira nada. E aqui vai a reflexão corporativa que ninguém gosta de admitir. Metas mal definidas, mal distribuídas ou mal monitoradas criam mais frustração do que resultado. O trimestre expõe isso sem piedade. A cultura da empresa não aparece nos valores escritos na parede. Ela aparece no primeiro trimestre. Pessoas que prometem demais e entregam de menos, líderes que evitam conversas difíceis, donos que querem delegar, mas não soltam nada. Processos que dependem de improviso. O engajamento que existe só em janeiro, depois evapora, tudo isso fica explícito. E aqui entra uma verdade incômoda. A cultura que a empresa vive é a cultura que o dono tolera. O trimestre revela exatamente o que está sendo tolerado, inclusive aquilo que não deveria. O primeiro trimestre também mostra se a equipe consegue caminhar com autonomia. É quando dá para ver se existe profundidade técnica, capacidade de priorização, maturidade emocional e senso de responsabilidade. Se a liderança precisa resolver tudo, opinar em tudo e revisar tudo, não existe equipe. Existe dependência. E dependência é atraso disfarçado de produtividade. É também no primeiro trimestre que fica claro quem realmente sustenta a operação. Quem entrega consistência, quem puxa o time e quem só ocupa a cadeira. É o momento perfeito para ajustes e para decisões difíceis que muitos líderes adiam por meses. O início do ano é o teatro onde todos os processos mostram o seu verdadeiro caráter. Se o processo só funciona quando o gestor está por perto, não é um processo, é vigilância. Se o processo depende da boa vontade de um colaborador específico, não é um processo, é risco. Se todas as semanas começam com um incêndio, não é demanda alta, é falta de previsão. E quando se trata de operação corporativa, o trimestre revela com clareza. O problema não é a quantidade de trabalho, é a falta de método. O caixa do primeiro trimestre é uma radiografia brutal. É ali que você vê se o planejamento anual foi realista,
se o controle de custos existe, se a política comercial faz sentido e se a previsibilidade financeira é madura, ou se o negócio está sendo conduzido com fé e esperança, o que nunca termina bem. O trimestre não permite disfarces, ele mostra sem filtro se o negócio vive do fluxo ou da estrutura. O trimestre também testa se o plano estratégico é um plano mesmo ou é apenas um PDF bonito. É quando dá para ver se aquele discurso de inovação, melhoria contínua e foco no cliente realmente existe na prática. No primeiro trimestre, qualquer estratégia mal alinhada já demonstra seus sinais. Projetos que não saem do papel, priorizações que mudam toda semana, reuniões improdutivas e decisões que parecem resposta ao vento, não ao mercado. Se a estratégia não se materializou em ações concretas no primeiro trimestre, há algo muito errado na liderança. Esse é o ponto mais sensível de todos. O primeiro trimestre revela quem é líder e quem só ocupa o cargo. Revela quem inspira, quem orienta, quem decide. E também revela quem trava, quem complica, quem sabota. Muitos empresários só percebem no primeiro trimestre que o problema não está no mercado, está no comando. E aqui vai a provocação que todo dono de empresa deveria ouvir pelo menos uma vez por ano. Se a sua empresa anda lenta, talvez seja você que está no caminho. Dói, mas liberta. O lado bom é que o trimestre também oferece oportunidades. É o período ideal para revisar metas, reorganizar processos, ajustar equipes, alinhar expectativas, cortar excessos e reforçar prioridades. Esperar até o meio do ano é um erro fatal. O trimestre é o checkpoint. O meio do ano é o reparo. O fim do ano é a consequência. O trimestre é diagnóstico e diagnósticos salvam empresas. O primeiro trimestre não é apenas o começo do ano. Ele é o espelho da sua gestão. Ele revela a firmeza da liderança, a maturidade das equipes, a clareza da estratégia, a consistência dos processos e o verdadeiro potencial do seu negócio. Se o seu primeiro trimestre foi turbulento, não entre em negação, entre em ação. E lembre-se, o ano não melhora sozinho. Quem melhora o ano é a liderança, com coragem, clareza e consistência. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o time, com os sócios, com outros empresários e com qualquer pessoa que precise de um choque de realidade corporativa antes do próximo trimestre começar.